E aí, bora esculpir? No vídeo de hoje eu vou mostrar para você um pouco do processo de finalização, tá? Lembrando que sempre você deve seguir uma ordem de prioridades, tá? Você vai passar pela blocagem junto com a análise, certo? A blocagem, para você que não sabe o que é esse termo no mundo da escultura, é quando você tem as formas, mas de uma forma que não é detalhada. Seria mais ou menos o esboço no mundo do desenho, certo? E depois disso, desse estágio que a gente trabalhou proporção, movimento, é, anatomia e vários outros conceitos, é que a gente vai partir para a finalização. Nunca começa a finalização já no começo da sua escultura. Senão tem muita chance de você errar e você vai pagar um preço um pouco alto, tá? Porque muitas vezes você vai ter que desmanchar muita coisa que você já fez ali naquele trabalho, beleza? Então eu vou pegar alguns pontos para finalizar mais aqui, certo? Eu não vou finalizar todos os pontos da escultura, tá? Como é um trabalho autoral, eu não vou fazer isso, mas alguns pontos é interessante finalizar porque ele vai aumentar a sensação de realismo, tá? E isso é bem interessante que se você olhar em esculturas de mestres antigos, até de artistas mais atuais, você vai ver que mesmo em trabalhos que eles estão sem uma finalização, tá? Eles apresentam sim alguns pontos onde tem um trabalho mais avançado. E isso causa para quem está vendo, né, para o espectador, uma sensação de que a obra toda já está mais finalizada e, consequentemente, mais tem um aspecto de mais realismo por conta dessas partes estarem mais adiantadas, beleza? Então, bora esculpir, né? Se eu só mudar a câmera. Então, qual que vai ser a primeira coisa que eu vou fazer aqui na minha escultura, tá? Eu vou utilizar um pedaço de pano e vou utilizar, ó, uma mistura de água com detergente. Lembrando que essa mistura eu vou utilizar apenas nas oil clays, nas plastilinas. Eu não vou utilizar essa mistura na argila, tá? Não precisa adicionar o detergente na argila. Na argila apenas água e nada mais, beleza? Na plastilina, na oil clay, se fosse só água também daria certo. Mas eu percebi, fazendo alguns testes, que quando eu coloco o detergente, ela desliza mais, tá? O pano, até a mão também, ela dá uma espécie de polimento ali na massa. Ó. E aqui eu vou passando, tá? Ó. E aqui, ó, para eu conseguir finalizar essa superfície, é importante que eu não utilize muita força, tá? Se eu utilizar muita força, o que é que vai acontecer? Eu vou remover todas as formas que eu construí, tá? Mas também eu não posso só passar a ferramenta sem utilizar um pouco de força, certo? Nessa peça aqui em particular, como eu estou fazendo ela com a massa a hard, que é a massa mais dura da DAS, ela não desmancha com muita facilidade. Então eu posso usar um pouquinho mais de força e fica mais fácil para suavizar a superfície. Eu venho aqui pro outro joelho, tal, e vou passando o meu paninho aqui, ó. E aqui fica uma dica para você, tá? Para você deixar a sua escultura mais realista, mesmo sem finalizar muito a superfície. Você vai avançar um pouquinho mais na finalização apenas em alguns pontos, tá? Que pontos seriam esses? Seriam pontos onde ele vai ter uma informação relevante ali de estrutura óssea, por exemplo, mão, pé, joelho, tá? Porque se você finalizar um joelho
e deixar o restante da perna sem estar finalizado, ela ainda vai estar com aquele aspecto de sketch, de esboço, e vai dar uma sensação de que ela tá mais finalizada, tá? E meio que faz com que nosso cérebro pense que aquilo dali tá mais realista, entendeu? Certo. Vai ter alguns pontos aqui que eu vou ter que utilizar uma ferramenta, tá? Porque meu dedo não vai alcançar. Por exemplo, aqui no meio, eu tenho que usar uma ferramenta. Mas aí já já eu faço isso. Por enquanto, ó, eu me atento a, a suavizar tudo que meu dedo alcançar aqui, certo? E aí depois eu vou e passo para usar as ferramentas e tal. Que eu posso fazer alternando também, não tem problema. Ó, vou suavizar mais aqui na tíbia. Você vê que tá muito marcado aqui ainda, ó. Certo? E aí aqui eu posso vir com outra ferramenta. Deixa eu só limpar ela, que ela tá suja com a massa da outra cor. E vou, ó, suavizar aqui onde o meu dedo não alcançou, ó. Principalmente aqui nessa parte aqui do centro, ó. Certo? Pega aqui um pouquinho de massa, ó. E vou suavizar, ó. Opa, deixa eu limpar aqui. Tava usando para fazer uma escultura com massa de outra cor. Ó, vem aqui. Qual que é a brincadeira, tá? Que eu tenho que manter as formas, certo? Tenho que manter essas formas, mas ao mesmo tempo eu tenho que desaparecer com elas. Porque se eu deixar muito marcada, ela não tem a sensação de que tem uma pele por cima, certo? E isso tira todo o realismo, certo? Nesse ponto aqui, é muito importante que eu tenha uma luz vindo de cima, aqui, ó. Ela está vindo bem daqui de cima e ela precisa me gerar essas sombras aqui, porque não tem como eu estabelecer o volume, tá? Dessa região que eu estou trabalhando aqui no joelho, ó, sem que eu tivesse uma sombra. Porque é a sombra que vai me dizer se isso daqui tá muito profundo, se tá raso, entendeu?
se eu vou ter que projetar mais alguma outra parte aqui. Então é extremamente importante que para fazer a sua escultura você tenha uma luz, tá? Uma lumináriazinha, uma luminária de chão, onde ela vai gerar tanto luz como ela vai gerar também as sombras, tá? É muito importante. E aí eu tô vendo que bem aqui, ó, tá uma sombra muito escura. Tenho duas opções, tá? Eu posso remover, ó, passando a ferramenta aqui de um lado para o outro, ó. Posso ir com o meu dedo aqui também, ó. Aqui, ó. Como eu poderia também adicionar material, tá? Eu poderia adicionar mais massa. Às vezes, só passando a ferramenta, eu consigo tirar essa sombra, tá? Mas algumas vezes eu vou ter que vir com um pedacinho de massa, ó. E vou colocar exatamente onde está muito fundo. Certo? Ó. Eu vim aqui com uma ferramentazinha de arame, ó. E aí eu suavizo, ó. Lembrando que se eu não tiver uma luz, tá, bacana, que gera essas sombras aqui, eu não vou conseguir estabelecer essas informações, certo? Ó, ainda tá, o que eu vou fazer, ó. E aí é bacana você mudar a luz de canto, você girar a sua escultura, certo? Porque isso vai te dar outros pontos que se você ficasse parado ali com a sua escultura, com a sua luz, você não veria, certo? Ah, eu posso vir aqui agora. Certo? E aí você só vai conseguir desenvolver esse, essa habilidade, tá? De passar a mão, a ferramenta, sem deformar a superfície da escultura, apenas praticando, tá? Eu levei um tempo para aprender isso aqui. Ainda acho que preciso aprender mais, ainda acho que eu não controlo 100% a força, tá? Para manter a forma ali, os detalhes e tal. Mas é coisa que vem com o tempo, galera.
certo? Joelhinho trabalhado. Vou baixar aqui pro pé um pouquinho, ó. Suavizando aqui no maléolos. Ó, e aí eu vou suavizando, tá? Alguns pontos, certo? Ó, você vê que é mais desses pontos onde tem uma informação de estrutura óssea mais aparente, tal, por causa aqui do maléolo. Aqui, ó. Deixa eu molhar aqui meu paninho. Ó, vem pra cá. Você percebe também que eu vou girando a escultura, tá? No caso do vídeo aqui, como eu preciso enquadrar um ângulo que fique legal, tanto para eu poder estar esculpindo e você tá vendo daí, eu utilizo essa base giratória, tá? É uma bailarina de bolo que chama, você encontra em loja de material de, de confeitaria. Mas quando eu não tô gravando, eu prefiro me mover ao redor da escultura, tá? Porque isso me força ver essa escultura de outros ângulos, certo? E aí, ó, eu vou movendo a minha mão de um lado pro outro, tá? De um lado pro outro. Agora eu venho aqui pra parte de cima. Uma coisa que é muito importante, tá? Ao fazer uma escultura. E eu, quando estava começando, não fazia e vejo que é um comportamento que não é feito, né, por quem é iniciante, é você evitar de trabalhar dessa forma aqui, ó. Trabalha a parte da frente, depois o perfil e depois a parte de trás. Você tem que estar constantemente rotacionando a sua escultura, se você tiver uma base giratória, ou a forma que eu prefiro mais, você girando ao redor da sua escultura, certo? Porque se você trabalha só a frente, depois vem para o perfil e depois vem para a parte das costas, tem grande chance de cada parte dessa não estar conectada com a próxima parte. E, por exemplo, a barriga aqui ela tem que estar conectada aqui com essa parte lateral,
que tem que estar conectada com essa parte das costas, que tem que estar conectada com essa outra parte das costas, beleza? Então presta atenção para não repetir isso. E aí vem aqui, ó. E vou suavizando aqui cada ponto, tá, galera? Ah, aqui tá muito profundo, ó. Vou vir aqui. Tô passando a ferramenta exatamente em cima da quina, tá? Da borda ali que pode estar gerando a sombra, beleza? Vou utilizar uma telinha que eu tenho aqui. Ó, agora ficou bem melhor, beleza? Então é isso. Até o próximo vídeo. Bora esculpir.